Bom, então vamos lá, né? Nosso capítulo 7, Processo Redentor. Depois de 2 semanas de férias aí, né? Vamos voltando aí. Bom, no iniciozinho aqui, eles vão, né, para um outro local, né? Eles saem lá daquele local que eles estavam lá, né? Depois de prestar assistência lá para Dona Cândida, para Julieta. Uhum. Aí eles vão num outro local, num outro drama também, né? Aí ele fala assim, não temos tempo a perder, né? Então eles vão lá auxiliar, né? O menino. Dessa vez é um menino, né? O menino tá na cadeira lá, é isso? Aí no início aqui, né? Ele vai dando, vamos dizer assim, Achei muito legal esse texto aí. vai dando toda a explicação inicial, toda a introdução, né, da situação, né? Na verdade é uma coisa bem geral, né? A maneira como eles ajudam, né? Como eles estão prontos, estão sempre prontos a ajudar, a nos ajudar, né? Ele vai falando aqui, ele fala assim, nosso esforço tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. Uhum. Aí ele fala que a positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, mormente em se tratando da invasão da sífilis na matéria cerebral. Reportamos-nos aos dramas íntimos da personalidade prisioneira, da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, das tragédias passionais, episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. Ele já vai dando assim, existem casos em que realmente as pessoas trazem desordens orgânicas, físicas, mas pelo que ele coloca assim, tipo, é uma minoria. O que nós vamos tratar casos que realmente a doença está na psique humana, não na matéria. A matéria é o reflexo daquilo que vai no pensamento, no mental dessas pessoas. Uma coisa espiritual, né? Aqui na página seguinte, depois, ele fala assim, que a crença religiosa, todavia, mormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento, falta de pessoal adequado. Então, as religiões tradicionais, como o catolicismo, as religiões evangélicas, que só tem a Bíblia como suporte, eles não conseguem chegar na verdadeira causa desses problemas. Então, tudo para eles, muitas vezes, é o diabo. Né? E muitas vezes o diabo tem nada a ver com isso, porque o diabo nem existe, né? Com certeza. E essas causas aí que vêm, na verdade, elas vêm lá de anos e anos, né? A história desse cara aí, o enquadramento da história desse rapaz, desse moleque aí na história dele, né? Ele tem, na verdade, ele traz isso aí de 200 anos atrás, né? Que ele tá aí que veio aí para poder pagar de uma forma, tentar pagar, né? De uma forma ou de outra aí, a se aliviar nesta encarnação, né? Ele se apresenta aí. E aqui ele coloca assim, se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para renúncia. Então, a parte científica, ela é uma coisa. Agora, aquilo que realmente passa pela mente das pessoas, isso aí já é um outro departamento. E eu achei interessante aqui, que um pouco mais para frente ele coloca assim,
Acho que o André Luiz pergunta, né? Como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios né, indiscriminadamente? Eu acho que não, né? Aí ele coloca não. Não seria lá, né? Um plano espiritual tão organizado do jeito que a gente vê. Pois é, o senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessória que determina os processos de ajuda. Isso aqui eu achei interessante. Então você vê que é sempre bom você ter um padrinho ou uma madrinha, senão você tá lascado. Quase sempre a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece representa pelo seu desejo, não pelo desejo não manifestado pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas provenientes da zona superior dos surgidos do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas. É a rigor o ascendente de nossas atividades. Você vê, são sempre, na maioria das vezes, são esses pedidos que motivam esses socorros, né? Às vezes até alguém pedindo pela gente, né? A gente nem sabe como era o caso. Nesse caso aqui, isso. Aí continua, né? Dispunha-me a formular certa pergunta oriunda das velhas concepções do separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo minha ponderação, prestes a exprimir-se, novamente ele leu o pensamento dele, acrescentou calmo. Não aludimos aqui a orações ou aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem, onde ele se encontra, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Ou seja, independe da religião, né? Depende dos seus atos, depende das suas atitudes, né? Esse dístico é rótulo, né? Eu sou independente desse rótulo. Né? O rótulo não nos interessa, não interessa. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou nada disso importa. Nada disso importa. Porque, na verdade, é o seu comportamento, né? É a atitude que diz quem você é, não a religião que você professa. Não quer dizer nada. Às vezes você nem tem religião, como diz lá no livro dos médiuns, né? O importante é a sua atitude para com os outros. Você não precisa ter religião, não precisa ser espírita. Você tem que ser uma pessoa que está aqui com alguma missão, né? Com algum objetivo do bem, né? Para o livro dos médiuns fala muito nisso, né? Se as suas atitudes são para o bem, já é um grande passo, né? Para ajuda e etc, né? É isso que faz você evoluir, né? Então tem muita gente que evolui sem nem saber, né? O cara nunca ouviu falar de espiritismo, mas as atitudes dele são tão assim, do bem, né? Que o espírito dele está evoluindo e ele nem sabe. A essa altura das lições que eu recebia, em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingimos residência de aspecto simples, que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Temos aqui, disse meu instrutor, indefesso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando. Quer dizer, está falhando, né? Tá ficando... Tem perigo. Tem perigo. Prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos, considerando-lhe o nobre costume da oração em horário prefixado, valemos-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. A importância do evangelho no lar aí, né? Sim. Quer continuar, ou não? Admirando a ordem instituída para os trabalhos, de nosso plano, e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro ao interior doméstico.
Em rápidos minutos alcançamos uma pequena câmara onde magro doentinho repousava choramingando, cercávamo-no. Ele era cercado por duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentava. O menino enfermo inspirava piedade. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz. Aí já é a pergunta 1, né? Aí já é a primeira questão, né? Aí já é a pergunta 1 é um testamento. Sim. Aí já entra na 2, a 2... A 2 é lá no outro parágrafo. Tá. A primeira que é, neste capítulo, Calderaro nos traz a reflexão sobre um jovem de 8 anos. Jovem de 8 anos eu achei até estranho, né? 8 anos para mim é criança, não é jovem, né? Mas jovem de 8 anos, paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, que não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê e ouve muito mal, tendo uma vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena. Porque esse jovem passa por essa situação, expiação nesta vida? Na verdade, ele é jovem nessa encarnação, mas pelo jeito ele já vem de lá, de trás, junto com ela, né? Pelo que está ali, né? Sim. Anteriormente. Ali. Prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. E é uma expiação mesmo, né? Pelo que é colocado aqui, com certeza é uma expiação. Certo. E de novo deve ter sido escolha dele, né? Mas é falado aqui. Né? Uhum. Bom, aí ele diz, né? É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz e conta 8 anos de existência nova, informou Calderaro indicando. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível, a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Está aí, ó. Há quase 2 séculos decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne. Inomináveis suplícios, inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no obstinadas anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos. Hoje em processo final de transformação, com as lutas acremente vividas... Aparentemente, né? Aí, em sombrias e dantescas furnas do sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu, assim, a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva, em cujo processo se encontra faz muitos anos. Então, a pergunta dele, né, por que ele está passando por isso, em função do que ele fez, né? Uhum. As atrocidades que ele cometeu lá para trás. Cometeu lá atrás. Muitos perdoaram. Ele tinha um poder e usou mal o poder. Isso aí cá entre nós faz lembrar algumas situações. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Vamos trazer o 1940 para 2022 e encaixa ali. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. Esse livro foi baseado em fatos reais. Você vê uma pessoa, porque aqui fala há quase 200 anos. Eu pensei assim, há quase 200 anos, fala insurreição civil. Eu pensei, será que é a Revolução Francesa? Só bate, né? Aparentemente, porque o livro é mais ou menos década de 40. Você puxa 200, 100 anos atrás. 1700, puxar 200 anos atrás, 1700, mais ou menos 1740. Só que ele diz que é quase 2 séculos. Parece ser a Revolução Francesa. Porque ele fala da desordem político-administrativa, né? E é o sim.
vingar-se de desafetos pessoais, porque aquela época foi terrível, era guilhotina É isso aí. em todo mundo. É isso aí. Foi tanto lá que é o chamado período do terror, que guilhotinava doidado. E fala que ele decretou a morte, né, de muitos compatriotas, quer dizer, ele mandava matar, né? Sim. Ele fazia vamos dizer assim, ele era o mandante, né? Exatamente. O executor mesmo às vezes não tinha nem muita escolha, era o trabalho dele. O menino tinha poder. E aí eu fico pensando que capaz que seja esse período aí, porque foi um período terrível. Muita gente que tinha poder naquela época, em regiões ali, aproveitou para, né, se vingar de vários inimigos. Então, o negócio tá complicado. Você vê que até hoje, em pleno século XXI, 2022, você vê pessoas cavando seu próprio destino terrível. É verdade. Qualquer semelhança é mera coincidência, gente. Tadinho do Putin, né? Tadinho. Nossa. E o que é pior, né? O patriarca da igreja ortodoxa, ele age mais como um político apoiando, né, o que está acontecendo lá, do que como um líder religioso. Esse líder religioso também aí, o futuro dele também vai ser triste. Nossa O Senhora. Papa desistiu de lá, né, falar com eles. O cara tá tão assim, coladinho lá no Putin que... É que pode, viu? Seja lá qual for o motivo que ele alegue ter, né, não justifica, né, matar tanta gente, cara. Era preferível ele fazer o que a KGB faz sempre quando quer, né? Vai lá e destrói quem eles querem, assassinando, envenenado. Mas ele resolveu destruir o país, pô, Deus me livre. Aí aqui fala assim, a paisagem era triste e enternecedora. Sim. O doente de ossos enfesados, que eu vi que seria raquitismo, né? Raquitismo, né? E carnes quase transparentes. Pela idade, deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana. Nossa Senhora. E aí ele fala no parágrafo seguinte, ele fala que mais se assemelhava a um símio, descendente de símio, quer dizer, a situação ali devia ser bem complicada, por isso que ele fala no início aqui que a mulher estava, que a razão dela estava periclitando, realmente. Tava batendo pino, Devia estar sendo uma prova bastante difícil para ela também. Esse Sims é macaco, né? Macaco, Sim, sim. Que aliás tá na moda também, né? Ficar o pessoal imitando macaco pra... Descendente de Sims aperfeiçoados. Sim. Aí a segunda questão, ele fala, conforme Calderaro, o espírito não sofre retrocesso. Todavia, as formas de manifestações podem sofrer processo de degeneração. Por quê? Isso aí foi bacana. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, excluiu Calderaro. Todavia, a forma de manifestações podem sofrer degenerescências. Degenerescência. Degenerescências. Degradação, né? Isso. Para facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações no nosso quadro representativo. Nosso desaventurado amigo envenenou para muitos, para muito tempo, em certo ativo da organização perespiritual, cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa que decidiu, né? Se consagrou, Se decidiu voluntariamente, permanece quase consumido, embocado.
consumido, envoltado pelas sombras resultantes de seus tremendos erros. No campo conceitual, chora... Consciencial, né? No campo consciencial, chora e debate sobre os espinhos, né? O aguilhão são espinhos, sobre espinhos, de remanescências torturantes que lhe parecem intermináveis, né? Mas os sentidos... Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se ofuscado, né? Obnubilados, ofuscados. Escurecidos, obnubilados são escurecidos. À maneira de potências desequilibradas, sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles os quais deliberadamente ofendeu, açoitam-lhe, essa palavra, açoitam-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos como choques de desintegração da personalidade, e o infeliz, distante do acesso das zonas mais altas do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, e se debateu no campo do esforço presente, isto é, a altura das regiões em que localizamos as energias motoras, é que os adversários implacáveis apegam-se a ele. Apegando-se a ele por meio de influência direta. Compeliram, se empurraram, né? Sim. Empurraram a mente para fixar-se nos impulsos automáticos no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse naturalmente, porque a conduta do nosso infortunado irmão fora igual de um jaguar que se aproveita de forças para dominar e ferir. É isso aí. É aí, né? Depois já entra na 3. Sim. Ou seja, o perispírito, que eu entendi, o perispírito dele foi danificado, né? Foi bastante maltratado, né? Esse pessoal, esses verdugos dele, esses perseguidores dele, atuavam numa região cerebral dele de tal forma que destruíram o perispírito dele, né? De tal forma que ele não conseguia atingir, usar o cérebro dele de uma forma natural, vamos dizer, né? Por mais de 100 anos consecutivos. Nossa Senhora! Ele fica sendo atentado, vamos dizer assim, né? Sim. A perseguição foi tão grande, né, que eles não deixavam ele evoluir, né, vamos dizer, né? É como se fosse uma obsessão, né? Ele não atingiu o senso, porque ele tinha uma região do cérebro comprometida, né? A parte frontal, principalmente, do raciocínio, enfim, da noção de existência, vamos dizer, né? Então ele ficou lá atrás, ficou preso lá atrás. Quer dizer, o seu espírito pode não evoluir, né? Ele vai ficar ali estabilizado. Mas o seu corpo espiritual, lá o perispírito, ele vai sendo danificado, né? Ele vai sendo... Alteraram, diz que realmente ele não existe essa involução, vamos dizer, né? Mas existe, assim, a degradação a ponto do cara... Isso, degradação. Degradação a ponto do cara não atingir as condições normais de existência, né? Vamos dizer, né? Tal era a perseguição e a agressão que esses verdugos produziam no cérebro dele, né? Como ele diz aqui, os simples pensamentos, né? Os pensamentos de revolta e de vingança, emitido por eles, deliberadamente, vergastalham, né? Quer dizer, aniquilaram, né? Açoitaram o corpo perispiritual, né? Por mais de 100 anos consecutivos. Aqui no comecinho ele coloca assim: nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual.
Então, as atitudes que ele tomou, né, ele próprio, depois até de desencarnado, vendo no plano espiritual tanta besteira que ele fez, ele próprio, né, com a angústia que ele passou a ficar de ver tanta coisa errada que ele fez, ele próprio se contaminou com esses pensamentos. Então, o perispírito nosso é um reflexo daquilo que a gente está pensando. Então, a gente molda o nosso perispírito conforme o nosso pensamento. E a forma que ele, vamos dizer assim, depois do desencarne, a angústia, todo o conflito que ele próprio promoveu contra si próprio, isso já afetou, né, essa organização que ele tinha. E aí depois vem, né, os obsessores, né, aqueles que ele mandou eliminar. E aí ele fala aqui, né, que os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos. Quer dizer, aí ainda teve a colaboração desses verdugos, né, esses inimigos que ele mandou eliminar, que aí também, emitindo toda a energia negativa para ele, fez com que a coisa piorasse mais ainda, né? Isso assim, né? E um pouco mais para depois a gente vai ver a atuação deles, né? E aí o que eles faziam aqui? Ele coloca assim: um infeliz distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores. A gente viu capítulos passados que a nossa mente está dividida em 3 partes. Isso. Uma é representação de um arquivo do passado. O lobo frontal é as nossas perspectivas de futuro, as nossas aspirações, né, os nossos sonhos, as nossas aspirações, e a zona motora, que é o que nos faz ligar no presente, aquilo que a gente está fazendo agora. E aí, com essa situação, ele praticamente, o lobo frontal, que seriam as aspirações de futuro, não estava funcionando. Ele só estava ligado mais na parte motora e na parte vamos assim, do subconsciente. Isso. Desastrou. Eles agiam nele de forma com que ele, é como se fosse assim, é como se a mente dele fosse um disco riscado que ficasse repassando sempre todas as coisas que ele fez no passado. E isso servia como uma tortura para ele, né? Nossa Senhora. E aí a mente dele, refletindo isso no perispírito, fazia com que o perispírito dele ficasse deformado. Por isso que ele nasceu nessas condições meio deformadas, porque o corpo material acabou refletindo aquilo que estava no corpo espiritual, no perispírito. Então é aquilo que a gente está aprendendo, que o seu espírito pode ficar ali estabilizado, né? Mas você pode ter uma deterioração física em função das besteiras que você fez aqui. Sim. Porque o perispírito tem uma parte física, né? Então a gente tem que lembrar disso. O perispírito, ele é a matéria, né? Matéria, Ele é um corpo material mais sutil do que esse corpo material de carne e osso que a gente tem. Então, o nosso corpo de carne e osso, ele de alguma forma, ele é influenciado pelo corpo perispiritual. Então, vamos dizer, o corpo material, ele serve como um mata-borrão daquilo que está no corpo perispiritual. E no caso dele, refletia exatamente a forma que ele tinha, né, na parte, assim, do corpo perispiritual. O corpo material acabou acompanhando aquilo que a mente dele estava refletindo. Então aí ele nasce com 8 anos, uma forma meio raquítica, né? E com sérios danos, né, de visão, de audição, etc. Então ele era
ali realmente um corpo meio disforme, pelo que dá a entender aqui. Mais uma vez está claro que tudo é uma questão de consciência, né? O inferno é a nossa consciência. A própria... Ele vivia atormentado pela consciência dele, ajudado pelos que estavam jogando aquela energia negativa em cima dele por tudo que ele fez. Sim. Então o inferno, ele mesmo criou o inferno, né? Isso. E esse pessoal que acompanha com o espírito de vingança, né? Então... Aqui ele coloca que vários, durante ao longo dos quase 2 séculos, vários caíram em si, e perdoaram e deixaram, mas alguns ainda ficaram, né? Pelo que dá a entender aqui, 2 ficaram até aquela época, ainda estava ali firme no ódio. 2 que valem por 1000. Do estrago que eles fazem. A gente viu no capítulo passado, aliás, no capítulo retrasado, a gente viu o rapaz lá, né, que matou o patrão dele, né? Então, o outro não perdoava. O outro não perdoava, que ele perdeu 20 anos, né? Nesse ódio, ele não reconstruiu nada para ele próprio, só perdeu tempo. É igual a esses casos, desses 2 aqui também, quase 2 séculos perdidos, só ficaram nessa de vingança. Falta de amor. Aí a gente pode pensar, dar uma elucubrada que se você fizer uma maldade para alguém por aqui, como ele fez, pessoas não espiritualizadas, com má índole, isso pode te render um sofrimento muito maior ainda do lado de lá, né? Porque se você fizer uma besteira aqui com alguém que é espiritualizado, que é um espírito assim mais acessível, uma pessoa com mais esclarecimento, a gente colocaria esse tipo de pessoa nesse grupo que perdoou, eu acredito, né? Pessoas com uma boa índole. Pô, ele fez, mas, né? Então você não... Até nisso, né? Até nisso. Cuidado com quem você mexe. Cuidado com quem você mexe. Porque as outras pessoas devem ter entendido, né? Que aquilo ali é uma passagem, então... Agora, esses 2 aqui não, eles deveriam ser muito apegados à matéria, e aí eles não perdoaram, né? E a gente sabe também, né, que a gente, no passado, a gente já fez muita besteira também, então... E que adianta você ficar com ódio do outro se você mesmo também já fez um monte de besteira e de repente você já foi perdoado e não sabe, né? Então, a gente tem que... Esse apego à matéria é um negócio tão assim, fantástico que o curso de médio voltou, né? Então a gente estava fazendo uma revisão e ele fala de um efeito lá que 2 mãos aparecem tocando o piano lá. E essas mãos, na verdade, são feitas de ectoplasma, né? Uma matéria que vai lá e faz Mas a pessoa que acha que está tocando, geralmente é um espírito extremamente ligado ao material. Ele é tão materialista que ele acha que ele não consegue tocar piano. A materialidade dele é intensa, pô, né? Mas algumas pessoas que são assim, tão apegadas à matéria, tão materialistas, depois que elas morrem, o perispírito dela é tão denso que a pessoa olha, ela pensa que é um corpo de carne e osso. É verdade, é isso mesmo. Ela não percebe que não é mais o corpo de carne e osso, mas o perispírito dela é tão denso que ela nem percebe que aquilo lá não é mais corpo material. Acontece. Pois é. Tem gente aí que não morreu ainda e acha que já morreu. Tem o contrário também. Tem algumas coisas, tem algumas pessoas aqui é o contrário, a pessoa tá viva aqui ainda, mas acho que já morreu. Ai. Não tem energia para nada, não consigo fazer nada. Aí vem a nossa terceira questão, né? Comente. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Aí, ó. É logo em seguida, né? Sim. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. O estímulo... O estimado pitou-me nos olhos com muita
com muito lúcidos e perguntou, com os olhos muito lúcidos, perguntou: compreendes como desejasse ver-se suficientemente esclarecido, acrescentou: espiritualmente, esse pobre doente não regrediu, mas o processo de evolução que contribuiu no serviço do Espírito Divino, através dos milênios, efetuado pelo glorioso destino, foi por ele mesmo o enfermo. Não, o enfermo, ele mesmo o enfermo. Né? O enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Semeou mal e colhe-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valeu-se de autoridade que o pai lhe conferira. Concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais, de modo a corrigir-se. Já passou por pior fase. Presentemente, já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se do amoroso coração materno que lhe auxilia a refazer-se ao termo do longo curso de regeneração. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, permitia indagar algo relativamente a eles, quando o coronário veio ao meu encontro, de meus desejos, continuando. Também os miseráveis perseguidores são duendes do ódio e de vingança. Como o nosso enfermo é um remanescente do crime, são náufragos da derradeira fase de salvação, após a enorme matança no mar da vida, onde se perderam por muitos anos por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre, por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão nesse mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura e a abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com um imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinetentes liames de luz, nos quais refugirá o amor eterno. Novamente o amor aí. Chegando a esse ponto, a força do perdão restituirá o nosso doente à liberdade. Largará ele qual um pássaro feliz largará ele qual um pássaro feliz este mirrado corpo físico sufocante cárcere do crime e suas consequências, no qual se debateu por mais de 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa, pura senhora deste lar, em que as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Novamente, bem semelhante à história anterior, né? Que foi uma mulher, né? Que a gente até falou que era Maria, que conseguiu fazer o verdugo lá do outro capítulo se converter, né?
perdoar. Ela vai ser a ponte, vai ser a mãe de todos eles, na verdade, né? E os inimigos vão nascer, voltarão à Terra como irmãos dele. Ou seja, para poder tentar solucionar esse problema, né? A diferença é que a pessoa que fez a união, né, vamos dizer assim, a reconciliação, ela estava desencarnada, né? Essa aqui, Lá ela essa aqui desencarnada, vai ser vai ser a mãe, né? mãe dos 3 encarnados. Olha, Mãe é mãe, né? Mãe é. eu só achei assim, que aqui ele fala assim: quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumir energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura da abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Eu achei que ele foi bastante otimista aqui nesse caso, aí, né? Eles vão dar aula para o vinho, mas na verdade ele está antecipando o que está se formando ali, que está se desenhando, né? Ele está antecipando com um otimismo fantástico, realmente. Porque uma mudança da água para o vinho. 2 pessoas com imenso ódio para ficar quase 200 anos infernizando o rapaz. Nossa Senhora. Só o fato deles reencarnar, eles vão se amar e se beijar, vai ser... Eu fico pensando assim, se essa mulher vai ter esses dois filhos, vai ter os 3 juntos, vai ser realmente trabalhoso. Foi, né? Deve ter sido extremamente trabalhoso para conseguir harmonizar os 2 verdugos com o filho mais velho, que os 2 vão nascer depois, eles vão ser mais novos. Então, conseguir conciliar os 2 mais novos com o mais velho, que eram inimigos, olha, deve ter sido um trabalho árduo, viu? Essa mulher, realmente, se ela conseguiu fazer isso, realmente... Mas olha o que ele afirma aqui, ó: transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais refugirá o amor eterno. Então, meu amigo, o poder. Vai ser uma transformação. Para resumir, da água para o vinho, né? Como fala Jesus. Vamos lá da água para o vinho aí. Da água para o vinho. Porque para conseguir harmonizar os 2 inimigos com o rapaz, deve ser um trabalho. É um trabalho longo, né? Que trabalho. Para ela, né? Para ela vai ser um trabalho bastante, vamos dizer, difícil e árduo de repente, né? Porque os 2, na realidade, os 2 inimigos têm que cair em si, perdoar, para poder depois se harmonizar com ele, né? É o que ele diz ali, né? A força do perdão restituirá ao nosso doente a liberdade. Isso. Essa pergunta 3, a resposta é bem simples, né? Plantou, colheu. É isso aí, os abusos, né? Você quando abusa, como ele diz ali, da razão e da autoridade, constitui faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos, ou seja, plantou, colheu. A lei da ação e reação, né? E de novo, veja bem com que você mexe, porque a coisa pode ser 10 vezes pior. Porque é uma situação real, né, que graças a Deus é a bela história, né, de que um dia a coisa muda, né, mesmo que leve milênios. Por isso que é importante a gente não criar inimigos. Né? Porque se criar inimigo é um problema sério depois para você conseguir se harmonizar com a pessoa. É um trabalho realmente complicado. Então, para que ficar criando inimigo gratuitamente, às vezes? A troco de nada, né? E o duro é que às vezes de graça mesmo, né? Você não fez nada pro cara e eles sirvam com a sua cara e pronto. Aí você de novo vai lá para, né, outras épocas. Isso acontece, cara, isso acontece. Infelizmente, e acontece mesmo, porque, quer dizer, não tem assim exemplos de... Mas é da natureza humana, né? Das nossas imperfeições, né?
Da falta de conhecimento, da falta de aproveitar as oportunidades. Da empatia, da falta de fazer a oração do perdão. Isso, uma série de coisas, né, que a gente, eu me incluo, evidentemente, nisso, de uma forma ou de outra, acho que todos nós, de uma forma ou de outra, já fomos assim, e estamos aí para poder trabalhar isso, mas realmente isso existe, né? Ou então, às vezes, você sofre uma agressão, né, seja ela verbal, etc., você fala, pô, mas por que será, né? Você fica É aquele negócio que sempre é falado, né? Você só se torna inimigo de alguém se você aceita. Se você não aceitar, a pessoa pode ser seu inimigo, mas você... É a velha história, você fala, pô, não, tudo bem, cara, fazer o quê? Você fica com o seu problema aí, eu não te condeno, não, segue a sua vida aí. Te condeno não, vai em frente, né? Agora, se você tá com raiva de mim, bom, aí você vai ter que se resolver, cara, porque eu não tô com raiva de você. Então, pronto. Eu recebi a semana uma oração do perdão, curtinha, mas achei muito legal. Meu Deus, perdoa, aí você fala o nome da pessoa, o mal que ele me fez e o que quis me fazer, como desejo que me perdoeis e que ele também me perdoe as injustiças que eu possa ter cometido. Aí você já vai viajando nas outras encarnações. Se o haveis colocado no meu caminho como uma prova, que seja feita a vossa vontade. Legal, bem legal isso aí. Reconhecer, né? Você reconhece que tem alguém ali que está te testando. Isso. E você tem que pedir perdão. Me desculpe, me perdoe pelo que eu fiz em alguma época da minha evolução espiritual. Isso. Se eu te causar algum problema, você desculpa. Mas eu vou te falar um negócio, é muito difícil. Não é fácil, cara. É da natureza humana, né? Isso aí. É da natureza humana de você reagir, dependendo da situação, do contexto, do momento, de uma série de coisas, né? Que de repente você está com a cabeça quente também, se retruca e quer dar o troco. Entendeu? Mas eu acho fantástico você utilizar desse artifício, você se utilizar dessa máxima aí, vamos dizer assim, é uma máxima isso, para justificar o tipo de provocação que você recebe às vezes, né? E é uma válvula de escape, porque se não tivesse isso, quem não tem isso, você vai alimentando cada vez mais ódio, eu entendo assim. Sim, daí você fica uma pessoa insuportável, a pessoa você fica... Não, qualquer coisa que uma pessoa faça para você, você já... Nossa senhora, pelo amor de Deus. Pô, pior que eu tenho uma pessoa meio próxima por aqui que... Acho que todo mundo tem. Rapaz... Eu falei com a Tiana isso uma vez, ela falou assim, mas quem não tem? Nossa senhora. Segue o jogo. Bom, sem comentário, vai. É bom não falar, né? Vamos só mentalizar. Vamos tocar o barco aí, vamos em frente. E aí tem a quarta questão, que é um trechinho curtinho, né? Nesse capítulo estamos buscando refletir quanto aos abusos, desenganos e as durezas dos corações e mente humana. Pensemos mais sobre a seguinte frase: se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de trevas. Certíssimo. Isso, é logo em seguida, aí, na sequência. E isso foi uma frase que o Calderaro falou, né? Pro André Luiz, praticamente. Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de trevas. Nos lobos frontais recebemos estímulos do futuro, aquilo que o Cláudio comentou. No córtex abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, ou seja, isso é, em suas capacidades de crescimento, de realização, de trabalho nos dias que correm. A situação derivante da culpa compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, ralando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada, repara o cósmico orgânico.
doentio na aflição, em que se mergulhara, passou as contorções, aí tá, vai descrevendo. Então, é como se ele atirasse não, como se ele recebesse esses estiletes aí do pessoal que tá com o ódio dele, né? Uhum. E ele vai descendo cada vez mais, é isso, como ele não está recebendo luz, ele não consegue, ele está sufocado, né, vamos dizer assim. Uhum. Descer mentalmente para a zona de reminiscência do passado. E fica um loop nisso aí, né? Ele pensando no passado, pensando no passado, pensando no passado. E sofrendo, pensando e sofrendo. Isso. Pois é, mergulhar, passou as contorções, evidenciando todas as características da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação do senso da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos. Os departamentos glandulares, todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronificou-se, ficou crônica, né? Pela repetição dessa ocorrência milhares de vezes em quase 200 de anos. Uhum. Jesus Cristo, que sofrimento. O que ele coloca assim, você cria uma situação para você mesmo. E aí o que muitas vezes acontece? A gente se lasca na vida e a gente fica esperando intervenção divina para aliviar o nosso sofrimento. Uhum. Só que, será que a gente fez, né, se torna merecedor desses alívios? Uhum. Porque aqui o que a gente pode pensar, uma pessoa leiga, né? Começou no espiritismo agora, a pessoa lê isso aqui. Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletos de treva. Pô, mas ninguém podia fazer nada para ajudar o rapaz? Uhum. Então a gente já viu para trás que assim, o auxílio do plano espiritual ele tem certas limitações. Uma dessas limitações é a pessoa querer ser ajudado. Exatamente. Então, nesse estado em que ele estava, era um estado até de demência. Então, ele não tinha nem condições de pensar naquilo que ele estava fazendo, porque ele estava ali naquela coisa rodando o tempo inteiro. Roda moinho ali, naquela... O Cristiano falou que estava em loop, né? Sim. Em loop, eu não conseguia evoluir. Então, aí o que eu penso assim, esses dois que estavam ali atirando, né, esses estiletos de trevas, que a gente até já, tempos passados, a gente comentou a respeito da como é que chama aquele tratamento? Agora fugiu o nome. O quê? Aquele tratamento que o pessoal faz mesmo. Para se livrar de espíritos que estavam tirando. Apometria, né? Apometria. Isso. Então, o pessoal, o que a apometria faz? Seria pegar esses dois, dar um jeito de amarrar eles, tirar fora. Então, o que adianta? Daqui a pouco eles conseguem se livrar, eles voltam a atormentar o rapaz de novo. Sim. Porque ele adquiriu isso no passado. As coisas que ele fez, atraiu esse ódio dessas pessoas. E esses dois eram os que estavam ali ainda renitentes. Nós podemos dizer que ele começou a se deteriorar com remorso, talvez? E aí ele foi se deteriorando e foi sendo alimentado negativamente por esses dois, principalmente. Aí ele chegou num ponto que ele entregou os pontos, né? Ficou nesse estado de demência aí. O remorso é terrível, né? Pelo estado de demência que ele estava, ele precisava reencarnar para, vamos dizer assim, ele purgar um pouco os pensamentos deletérios na condição física. Então, a condição física dele era uma condição física bastante distorcida,
em reflexo daquilo que passava na mente dele. Então, é uma forma, assim, de purgar um pouco os pensamentos dele. E os dois que estavam ali continuavam alimentando isso. Então, não adianta você fazer uma intervenção, não adianta o plano espiritual chegar e fazer uma intervenção brusca, de tirar os dois daquela situação, sem convencê-los de que é necessário perdoar, que é necessário que eles pensem em si mesmos, que eles estão atrasando a vida deles também. Então, enquanto não houver esse convencimento, qualquer medida que afaste-os vai ser sempre temporária. Sim. Por isso que a apometria não funciona. Por quê? Porque não é um trabalho que, de fato, atinge as causas do problema. Qual que é a causa do problema? É o ódio que eles tinham do rapaz. Tá. Enquanto não mostrar para eles que esse ódio é improdutivo, eles vão continuar. Sim. Né? E não tem como realmente ser uma coisa de fora para dentro, né? Essa apometria é a primeira vez que eu ouço essa palavra. Essa palavra? A gente e esse processo eu também não conheço. Eles fazem uma espécie de desobsessão da pessoa. Você chega num centro que é especializado nisso, e aí eles identificam lá que você tem alguma... Como esse menino aí, tem 2 ou 3 pessoas que estão obsediando você, Sim. E eles afastam essa pessoa de você. Mas como diz o Cláudio, só afasta. Daqui a pouco... Não afasta, é temporário, né? Você não transformou aquela energia negativa em positiva, como é feito aqui na base do amor, no capítulo passado, e nessa reencarnação que vai existir. Você deixar dois espíritos obsediados por aí, só afastou de você, uma hora eles voltam, né? Então... Sim. Então, justamente uma coisa de fora para dentro. É um terceiro que chega para dividir 2 que se odeiam, né? Então, fica difícil. É bem, bem difícil. Tem um ditado que diz o seguinte também, né? Aquela coisa do... Quando um não quer, 2 não brigam. Uhum. Ou seja, se alguém assumir um dos 2 lados, não, tudo bem, deixa para lá, não quero isso para mim, para minha vida, enfim, o cara, você vai convencer o outro pelo cansaço, né? Eu acho que a pior das situações é quando você revida, né? Porque a violência atrai violência, o ódio atrai ódio, então eles se realimentam, né? E a tendência é de crescimento, né? Esse ódio. Então, a velha história, quando um não quer, 2 não brigam. Então, se você criar uma resistência com alguém que bata em você, você vai dar muito mais prazer a ele, né? Porque o efeito da agressão dele é muito mais danoso a você, porque você ofereceu resistência, né? Agora, se você não oferece essa resistência, você meio que entra, o golpe dele entra meio que no vazio, né? Não tem resposta. Então, é mais ou menos por aí, né? Isso é um caminho. E o outro é a história que eu comentei do cara ser uma pessoa de má índole, né? Você mexeu com a pessoa errada. Sim, então, aí é terrível, cara. É terrível, né? Pelo amor de Deus. Aí vem a quinta questão, né? Um verdugo desencarnado toca com a destra no cérebro do garotinho. Pensemos: lobos frontais, estímulos do futuro; córtex, sugestões do presente; sistema nervoso, lembranças do passado. Por qual objetivo o verdugo desencarnado atuou no córtex, sugestões do presente do encarnado? Engraçado é que esse fato aí, ele está na página 93, que é um pouquinho antes da pergunta 4, né? Que ele, no final, pelo menos aqui no meu é a página 93, mas no final do parágrafo, ele diz: mal terminava a caldeirar as elucidações quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente examinasse os efeitos desse contato. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia através das mãos estrias negras de substância semelhante ao piche. Fiquei até arrepiado agora. As quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Então, acho que a gente já comentou isso, né? Quando ele dá esse toque, ele está potencializando o sofrimento, né?
esse sugestor de presente aí, porque normalmente a gente não visualiza o passado, né? Mas se você excita, como ele fez, aí você vai lá no passado e busca aquela dor de novo, e busca de novo, e busca de novo. Não sei, foi isso que eu entendi. O que eu entendi como resposta, porque ele pergunta por qual objetivo o verdugo desencarnado atuou no córtex. Por que ele atuou no córtex, exatamente, que é a parte do presente. Presente. Eu sei, justamente, mas onde é que está localizado? Eu me lembro que eu passei por isso, mas não estou localizando aqui agora a resposta. Olha só, tem a resposta da pergunta 3, ela vai até que ele diz aqui, até lá importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa, vestalina senhora, etc, etc, a enriquecer a obra de Deus. É que eu estou com uma cópia do livro aqui, não estou com o livro. O que eu entendi é que, assim, a resposta da pergunta 5 está praticamente colada com a 4. É que ele fala que, assim, aqui ele fala assim, nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro, no córtex abrigamos sugestões do presente, e no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Aí vem o que eu entendi como a resposta, né? Qual o objetivo do verdugo ao atuar no córtex? Aí ele fala, nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região dos serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona das reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados estacionários primitivos. Então, pelo que eu entendi aqui, assim, ele estava bombardeando a área do presente, que era para que aquele espírito que estava encarnado ali, ele não começasse a trabalhar para ele mesmo, numa recomposição, e forçasse, com esse bombardeio, forçasse ele a permanecer nas reminiscências do passado. Era como uma forma dos verdugos manter ele ligado ao passado. Então ele ficava com aquele disco riscado sempre, vendo as imagens do passado e ele se torturando com isso. Então não dava margem para ele, tipo assim, eu vou esquecer o que eu fiz no passado, vou começar uma vida nova agora. Então, na verdade, a gente não fica pensando no passado, a gente não tem nem essa capacidade, né? Nessa vida de perceber o que ficou lá para trás. E a gente só lembra dessa besteira que a gente fez agora, né? Do passado, não. Mas o verdugo fazia isso, né? Ele tinha esse poder, quando ele tocava lá, ele fazia o cara ir lá na outra encarnação, pensar no que ele tinha feito e ficar sofrendo. Foi isso que eu entendi, eu coloquei aqui. O passado não é visualizado por nós. Essa atitude dele. A atitude dele fazia o cara voltar no passado. Voltar e ficar lá atrás para não esquecer. O cara voltar em outra encarnação, na verdade. Deus me livre. É como se ele ficasse preso naquele passado, não conseguisse sair daquilo ali. Sim. Olha a engenharia que os caras têm. Meu amigo. Coisa não é fácil. É como a gente fala do pessoal que é muito inteligente, se usasse a inteligência por bem, o cara usa a inteligência por mal, né? Os hackers da vida, por exemplo. Aí, pô. Se ele fizesse isso, fosse uma pessoa do bem, fazer você voltar lá para ver as coisas boas que você fez, né? Talvez você ficasse até mais feliz. Agora você imagina, de novo, o benefício da dúvida, como é que ajuda a gente realmente, hein? Já pensou? Você ficar lembrando o que você fez lá para trás. Pois é. E não foi pouca coisa. Por isso que quando a gente reencarna, a gente esquece todos os detalhes que a gente fez de coisa errada do passado. Porque senão a gente fica ligado nessas coisas do passado e a gente não vive o presente. E vai ficar demente. E, consequentemente, você compromete o futuro. Isso. Que futuro, né? Você não consegue voltar, é presente e passado, presente e passado, presente e passado. Não consegue seguir, aliás, você volta o tempo todo. Sim. E aí tem um trechinho que um pouco mais para frente, ele fala assim, examina a conduta do enfermo, fixando a mente na extrema
região dos impulsos automáticos, seu padrão de comportamento é efetivamente sub-humano. Volta a viver estados primários dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Então, ele tipo como se vivesse uma vida vegetativa ali, praticamente, né? E aí ele cita essa terapêutica do choque, né? Que até pouco tempo atrás ainda existia isso, né? Nessa época, 1940, 45, o pessoal usava isso aí como terapia para maluco, né? Prendiam um cara numa sala cheia de víbora. Coisa de louco mesmo. Não sei se quem era mais louco, se era doente. Cara, é isso que eu ia falar. Mais louco é que fazer isso, né? Você era o próprio médico, né? Coisa de louco mesmo. De louco. Só ia realimentando, não é? Médico hoje, maluco amanhã. Médico hoje, como dizem, né? De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Verdade. Médico e louco, todo mundo tem um pouco. Esse texto aí é uma assim, como se fosse uma introdução para a pergunta 6, né? Que ele fala disso aí. Sim. Na pergunta 6, a maioria dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. Comente. É que essa frasezinha aparece lá embaixo. Cumpre-nos reconhecer o belo esforço da psiquiatria moderna, merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Por enquanto, não pode aceitar a verdade como seria de desejar em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador. Estou falando de 1940. Menos aberto aos aventureiros, todavia, mais tarde os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou hipoglicemia provocada pela invasão de insulina constituem apelos vivos ao centro do organismo perispíritico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em um processo regenerador. A bem dizer, é de notar que esse recurso às reservas profundas do código psíquico não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a postos de víboras, está aí, ó, a fim de que a aborrível comoção operasse a transformação subitamente desequilibrada. Que legal! É que, desde remota antiguidade, compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos da alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. Quer dizer, você tem que ser tirado da realidade para você poder ficar bonzinho, né? Deixar de ser alienado. Não é muito por aí, não. Porque a maioria das vezes essa loucura, vamos dizer assim, né, é fruto de um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, muitas vezes, ele é esse... como ele fala aqui, ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. Então, às vezes, a pessoa comete tantos erros no passado que, quando ele volta num estado mental tão ruim que ele realmente quer ficar à margem da realidade, porque a realidade para ele, naquele momento, é muito dolorosa. Então, ele prefere ficar à margem da realidade, que é uma forma de tentar reequilibrar. O que ele fala em seguida aí, né? Em nosso campo de observação mais claro, podemos quer dizer, concluir, né, isso, que todo desequilíbrio promana ou emana, né, do afastamento da lei. Acrescentar. Você não está vivendo de maneira, sei lá, correta, vamos dizer assim, correta é a palavra aí. Você vai ficar doidão. Você se afastou daquilo que seria vamos falar abertamente, claramente, os ensinamentos de Cristo, né? Você está sujeito a isso aí. Arrumar inimizade, encontrar esse tipo de pessoa pela frente, aqui ou lá, né? Tanto faz. E se tornar a sua vida um inferno. Você cria o seu inferninho lá, né? É porque ele chegou num ponto
de tantos excessos que ele cometeu, que ele ficou tão dementado que ele ficou alheio à realidade. Ele não tinha condições mentais. Essa própria reencarnação dele é a típica reencarnação que a gente fala que é a compulsória, porque ele estava, provavelmente ele devia estar num estado mental tão deplorável que ele não tinha condições de dar ali o aceite no programa de reencarnação. Ele teve que ser reencarnado, né, para ele poder começar a se reequilibrar. Então essa alienação dele é decorrente de tantas coisas erradas que ele fez. Ele prefere ficar alheio à realidade. Pirou o cabeção. Aí ele continua falando, né? Silenciou Calderaro por alguns instantes. Nesse caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A ausência da lei é você fazer tudo errado, né? Lógico. A retificação aqui reclama tempo, precisa de tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas, qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo? O assistente respondeu sem se embaraçar. Vai, Leonel. Acompanhamos o fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer a esfera carnal, o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí não podemos excluir a patologia da alma, o envoltório denso que nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados que atentos se dedicam a investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueça, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. Nem é só físico, nem é só matéria, né? Nem é só físico, nem é só espírito. Não se esqueça, contudo, que analisamos agora o domínio das causas, ou seja, as razões pelas quais estamos analisando isso agora, né? O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir dilatando meus conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos os passos de alguém que se aproximava. Certa dona da casa vinha ao aposento da criança à procura de socorro da oração. Concluiu Calderaro apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se as questões da periferia por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência a jovem amigo. Nesse momento, a mãezinha que só para dar uma comentada aqui, o que ele coloca é que ele fala assim: em situações raríssimas teremos perturbações dessa natureza com causa substancialmente fisiológica, ou seja, na maioria das vezes, esse tipo de problemas, quando nasce com algum defeito físico, alguma coisa assim, na maioria das vezes tem algum componente espiritual. Sim. Raríssimas vezes é algum defeito da matéria mesmo. É muito difícil, ele coloca aqui, pelo menos é o que ele coloca aqui, né?
Tem que usar P1 e P2. Só o P1 não serve. É porque ele coloca assim que a ciência, ela vê só a matéria. Então, ela não vê as causas espirituais dos problemas. Sim. Então, você olha uma pessoa que tem algum problema físico, você está vendo o corpo dela, você não está vendo o que tem por trás, qual a causa. Você não está vendo o mental da pessoa. Isso. Normalmente a medicina, a nossa medicina hoje, né, e sempre foi assim, na verdade, sempre analisou lá o corpo físico em si, né? Sim. Sem procurar as causas. Como ele diz aqui, não se esqueça, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. Ou seja, agora nós estamos analisando as causas. Por que ele está nessa situação? Né? Eu achei interessante aqui, mais para frente, ele fala assim, a jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Tipo assim, ela estava pensando, pô, Deus, por que eu, né? Por que está acontecendo isso comigo? Logo comigo. Por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Aí fala, ela se casou, né? Achou que ia ser feliz, que ia ter muitos filhos. Aí, entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava ironicamente aberta numa face horrível de monstruosidade e de sofrimento. Então ela imaginou só 1000 felicidades, né? Sim. E aí o primeiro filho dela vem numa situação terrível. Aí toda ela com essa situação, né? Aí o caldeirado chega mais próximo e aí dá um alento para ela, né? Aí a sétima questão, né? Calderaro colocou as mãos sobre os lobos frontais, estímulos do futuro da mãe do doentinho. Qual o objetivo? Pergunta, tá na... O abnegado amigo colocou as mãos sobre, logo no final, quase no final, o abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para as regiões mais elevadas do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o Pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, né? Fundamente sensibilizado, assinalar ali as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de 10 sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífise lhe surgia um suave foco de claridade radiante e de que seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda fluindo do cérebro desceu para o tórax e de onde então evolaram tênues fios de luz que se ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno agora calmo através do espesso véu de pranto e ouvindo-lhe os pensamentos sublimes. Sim, Deus não me abandonará. Sim, Deus não a abandonaria. Meditava, dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros com a beleza do primeiro sonho e com a aventura da primeira hora. Só para comentar aqui que um pouquinho antes disso tudo, o Calderaro tentou fazer com que o André Luiz pudesse dar uma mensagem para a mulher, né? E ele saiu fora, né? Isso. Declinei. Ele falou, não, eu tô aqui como aprendiz, né? Vou fazer isso.
não vou fazer não, pode fazer você. Tá contigo. Tá contigo aí. Aí ele deu sequência, né? Uhum. Societaria desenvolveram na carne como se for um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos dos filhinhos, muito, muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda vez que a dor do visitante com maior intensidade. Não era ele mais digno do seu devotamento de renúncia pela aflitiva condição em que nascera. Os filhos das antigas companheiras eram famosos, inteligentes, bons botões perfumados da vida, prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais carinho e arrimo. Isso é forte, né? Saberia Deus porque viera ele ao mundo sem a faculdade da palavra e sem a manifestação da inteligência? Não lhe bastaria confiar o Supremo Pai? Serviria o Senhor sem indagar, amaria seu filho pela eternidade, morreria se preciso fora para que ele vivesse. Daí acho que já vem a oitava, aqui na próxima página é a oitava. Mas o objetivo foi amenizar o sofrimento dela, né? Sim. O objetivo da ação do Caldeirão foi amenizar o sofrimento dela. E, na realidade, ela estava sendo uma válvula, estava sendo um caminho para ele, né, para o moleque aí, no caso. Estava sendo, vamos dizer assim, o amparo, né? E ela depois ia ter mais 2 filhos, que eram os 2 perseguidores. Sim. Então ela, de alguma forma, apesar que não conta aqui, mas ela devia ter algum vínculo com os 3 também, para servir de mãe para os 3, né? De alguma forma, para servir de mãe e realmente, através do amor, apesar de toda a condição dele, né, física, mental, etc., ela ainda devotar amor a ele, né? Porque aqui ainda fala assim, os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes como botões perfumados de vida. Então ela falou, mas as minhas amigas têm os filhos perfeitos, né? E eu tenho aqui esse cidadão aqui todo, né? Todo estrupiado aqui, né? Mas aí ela, vamos dizer assim, deu uma renovada de ânimo nela, né? Isso, apesar dos pesares, ela ainda começou a esboçar um amor a ele, né? Com a ajuda do Calderaro aí, né? Aí vem a oitava, né? Comente. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem ausculasse um anjo celestial. Vi surpreendido que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as 2 entidades inferiores. Estas, em sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhes serviria de mãe. Começou a odisseia do perdão aí. Ela começou a dobrá-los antes de ser mãe deles mesmo. Eu achei interessante isso, que eu acho que a autoridade moral que ela tinha era tão grande que até os 2 se curvavam perante ela. Caldeirão tocou no ombro de leve, formou nosso trabalho, está fino, vamos, indicando mãe e filho juntos, concluiu. A conclusão dele é legal. Examinando essa criança sofredora como enigma, sem solução, alguns médicos insensatos da Terra se lembrarão talvez da morte suave. Ignoram que entre as paredes desse lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos. Tá vendo? Se fosse... eu tenho um comentário que se fosse o médico, aí num caso desse, o médico receitaria o que? É eutanásia, né? Isso.
Eu acho que esse detalhe aqui que ele colocou no finalzinho é isso. Porque o que acontece? A própria Constituição brasileira dá o direito da mãe abortar se vê que o filho é mal formado. Isso. Então, se representar algum perigo para a mãe, por exemplo, ou o chamado feto anencéfalo, já tem jurisprudência do próprio STF que a mãe pode, né, vamos dizer, ficaria livre de um processo criminal se ela abortasse um feto anencéfalo. Então você vê que você vendo só a parte material é uma coisa. Agora, quando você analisa todo esse retrospecto, você vê às vezes a essencialidade dessas crianças nascerem, porque elas podem até sobreviver poucos dias, mas é o necessário que elas precisam. Sim. Eu tive uma irmã, assim, nasceu depois de mim, assim, eu tinha uns 5 anos quando ela faleceu, mas faltou oxigênio no cérebro, passou do horário de nascer, né? Eu já ouvi casos assim. Daí ela ficou paralítica, totalmente paralítica. Não ia falar, não ia vegetar a vida inteira. Mas desencarnou assim, eu tinha 5 anos. Então, o médico até falou, a senhora falou para minha mãe, né? Nossa, ela ia dar muito trabalho. Enfim, né? Desencarnou porque tinha que desencarnar, né? Às vezes às vezes é um tempinho só necessário para a pessoa dar uma descarregada no corpo físico, né? O corpo físico serve de mata-borrão. Então, às vezes, o feto nasce, vai durar alguns dias só, mas é o suficiente para dar uma descarregada ali no corpo físico daquelas energias pesadas que ele traz. Então, às vezes é necessário. Se você aborta, você está cortando essa possibilidade de ele, vamos assim, descarregar isso aí, né? É engraçado que ele Lógico, divide. né? Essa questão do aborto é uma coisa que é muito pessoal de cada um. E, vamos dizer assim, cada um é senhor de si, né? A Constituição limita a certas situações que levam perigo de vida para a mãe. Isso eu concordo, porque você vê aquela criança de 10, 11 anos de idade que foi abusada pelo tio, pelo padrasto, não sei, e fizeram a maior campanha para que a menina não abortasse, mas a menina corria risco de morrer. Então, não tem o que a gente contestar isso. O próprio Livro dos Espíritos diz, é preferível preservar a existência de quem já está no encarnado do que aquele que ainda não chegou. Dá uma nova chance para aquele espíritozinho ali, né, que está no lugar errado, na hora errada. Isso. O cara é quem está vivo que tem a sua continuidade e desencarna de forma mais natural possível, né? Essa trajetória, que cumpra com a sua trajetória, do começo ao fim, né? Da melhor maneira possível. Será que nesse tipo de aborto aí o espíritozinho tem preferência quando chega lá em cima? Tadinho, né? Ele veio para... encarnou no corpo errado na hora errada. É muito complicado a gente falar de regra geral, né? Mas, às vezes, aquele momento ali é necessário mesmo só da gravidez, né? Mas quando acontece nesses casos assim, não tem o que a gente pestanejar. Nós não podemos rifar a vida de uma criança só porque, né, a religião impõe certas condutas. É complicado isso aí. Então, é uma avaliação que tem que ser individual. Sim. A gente tem que defender a vida, mas defender a vida nesse caso era a vida de uma criança de 10, 11 anos de idade. Isso. É porque nesse caso aí não tem plano de vida, né? Que plano de vida que teve assim? Pois é. Chegou e partiu. É bacana que ele usa o termo aqui, médico divino, né? Médico divino usando um corpo incurável e o amor. Quer dizer, o menino foi um instrumento do começo do resgate, né? Da história toda. Sim.
Eu estava querendo lembrar de uma frase do Lutero que diz: a ciência sem a fé é loucura e a fé sem a ciência é fanatismo. E é verdade, né? Se você não conseguir juntar as duas, o cara fica, não, eu vou me curar, eu vou me curar, eu vou me curar e morre. Então ele tem que, eu vou me curar e usar os conhecimentos do homem que foi dado por Deus para criar os remédios, etc, né? Sim. E outra coisa, é a ciência sem a fé também é loucura. Não diz, vou tomar um remédio e vou ficar bom. Também se não ficar, deixa eu falar. Então, aliás, outro dia eu vi uma matéria, não me lembro que canal, que os médicos já se curvaram ao fato de que a oração é fundamental na cura do doente. Tinha no passado isso era muito combatido, né? Isso é besteira, pô. O cara toma um remédio ali e fica bom. Né? A energia que você consegue jogar lá com a sua oração é fantástico. Tem seu peso. Existem algumas universidades, aqui no Brasil, acho que em Belo Horizonte, se não me engano, que ele já tem um departamento da universidade que tem algum estudo nessa direção aí, nesse lado espiritual da doença. É interessante aí. Nada é só matéria, nada é só espírito. Essa é a verdade. Encerramos por hoje, então.